Glória a Deus. A palavra profética, como temos falado, é como um norte para as nossas vidas, uma luz em um lugar escuro, que nos guia por um caminho e nos leva ao local, nos leva a esse lugar que acabará trazendo forma ou transformando as nossas vidas. Isso está descrito lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Olha o que diz: e tendo ainda mais firme a palavra dos profetas, ou a palavra profética, a qual bem fazeis, se a ela prestarem a atenção, ou estiverem atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que, olha só, até que o dia clareia, ou esclareça, e a estrela da alva surja, apareça em vosso coração. Ou seja, a palavra profética, ela sempre vai nos nortear, vai nos levar a um ponto, vai nos mostrar aonde nós devemos chegar, vai nos mostrar que nós temos algo a alcançar e a viver, e ela mostrará um caminho para as nossas vidas. Então, não adianta nós termos apenas uma palavra profética, uma palavra de reconhecimento, de direcionamento, mas nós temos que agarrá-la, nós temos que nos apropriarmos dela para vivermos, para trilharmos e alcançarmos esta promessa. É isso que ela está dizendo. Nós precisamos fazê-la de forma correta, de forma verdadeira, porque ela gerará em nós toda a transformação necessária para vivermos e alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? O salmista, ele entendeu isso. Olha só, presta atenção. Ele escreveu Salmo 119, versículo 105. Olha o que ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra é como uma luz que nos mostra um caminho, que nos direciona, que nos leva a mostrar para onde nós devemos trilhar, para onde nós devemos caminhar. Ele entendeu isso. A palavra profética, então, ela mostra esse caminho para chegarmos ao local, à condição que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? E a palavra, entenda o seguinte, ela é a substância do criar. Ou seja, tudo aquilo que precisa existir tem que passar pela palavra. Quando nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível ou aparente. Ou seja, a palavra é um instrumento que Deus usa para gerar, para criar as coisas. E esta mesma palavra Deus continua utilizando e fazendo isso até hoje. O que Ele diz, acontece. Cria e se manifesta. E é exatamente assim que nós nós devemos nos manifestar, nós devemos agir. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 18. Abra aí, Provérbios capítulo 18, verso 20. Provérbios capítulo 18, verso 20. Diz assim: do fruto da boca do homem ou do varão ou de cada um, se farta ou se fartará o seu ventre. Da colheita dos seus lábios, olha só, da colheita ou do renovo dos seus lábios, ele se satisfaz ou se fartará. Presta atenção, olhe para mim. Tudo aquilo que você fala satisfaz a sua vida, manifesta no seu viver. É muito importante nós entendermos o processo da fala, o processo do profetizar, de falar, do declarar a palavra. Isso é fundamental para que nós possamos entender os processos espirituais. Entenda uma coisa: Deus não faz nada com as mãos. Deus fala. Amém?
Deus fala e então as coisas acontecem. Desde a criação, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse que os mares gerassem peixes, e geraram peixes. Que nascessem da terra árvores frutíferas, ervas verdes, e nasceram. Até hoje, o texto que o pastor Marcelo leu aqui, Deus disse que nunca mais destruiria a terra, destruiria todos os seres viventes, e Ele estabeleceu um decreto: em todo o tempo haverá sol e chuva, calor e frio, verão e inverno, sementeira e colheita. Deus estabelece pela sua palavra, e é o mesmo princípio que nós devemos viver. Davi, ele entendeu isso, e ele, em um dos seus salmos, ele disse: crie, por isso falei. Nós precisamos exercer os mesmos princípios espirituais para vivermos as verdades espirituais, as promessas espirituais. Quando nós cremos algo, presta atenção, mas falamos outra coisa contrária, nós anulamos aquilo que cremos. É por isso que é tão importante entendermos isso. Nós precisamos falar o mundo que nós queremos viver. No verso 21 desse mesmo provérbio diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você pode profetizar coisas boas, mas pode profetizar coisas más, ruins. Você pode profetizar vida e abundância, ou você pode profetizar morte e escassez. Aquilo que você falar, aquilo que você profetizar, é o que vai acontecer na sua vida. Aquilo vai satisfazer, você vai comer desse fruto. Então entenda, quanto mais falamos a palavra profética, mais seremos transformados por ela, amém? Mas nós não podemos apenas falar, nós temos que nos mover sobre ela, temos que caminhar e chegarmos ao local da manifestação desta promessa. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos se você puder, também na sua casa se você puder. Pai, nós te damos o louvor e te agradecemos porque Tu és um Deus bom. E se nós estamos aqui podendo falar contigo, é porque o Senhor nos presenteou com a vida, com o fôlego de vida. E nós somos gratos, nós te damos o louvor, porque reconhecemos que o Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos livra, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado o seu favor sobre nós e tem nos feito vencer todos os dias da nossa vida. Com essa gratidão e com esse reconhecimento, nós nos apresentamos diante de Ti, ó Pai, na Tua casa, no Teu altar, na Tua presença, e te pedimos: Senhor, fala conosco. Abre os nossos ouvidos para entender, que essa não seja apenas mais uma pregação, que esse não seja apenas mais um culto, que esse não seja apenas mais um momento na Tua presença, mas seja um momento de cura, de transformação, de libertação, de avivamento e da manifestação da Tua glória em nossas vidas. Arranca-nos, Senhor, do lugar que estamos e nos coloca no centro da Tua vontade. Retira de nós tudo aquilo que tem nos prendido e nos atrapalhado de viver aquilo que o Senhor tem preparado e profetizado sobre as nossas vidas. Que hoje nos levantemos, que hoje os nossos ouvidos, os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra e tenhamos uma decisão, motivados e movidos pelo Espírito Santo, para rompermos e entrarmos no lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que é um lugar de amplitude, um lugar de amplidão. Rebote sobre as nossas vidas e as nossas casas. Faz assim, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Joel, capítulo 3. Vamos ressaltar de novo esse texto. Vamos lembrar dele, vamos proclamá-lo. Joel capítulo 3, a partir do versículo 9, diz assim: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se,
subam todos os homens de guerra. Olha só, na versão transformada, diz assim, nova versão transformada, diz assim: anunciem isto, anunciem às nações de toda parte, preparem-se para a guerra, convoquem os seus melhores guerreiros, que todos os seus soldados avancem para a batalha. Há uma chamada, irmãos, desde a eternidade, para as nossas vidas neste ano. Proclamai isso entre as nações. Há uma chamada de Deus para as nossas vidas para esse ano de 2021. E a chamada começa exatamente despertando-nos para isso. Não é um ano qualquer. Ei, 2021 não será um ano qualquer na sua vida. E ele começa então a chamar, a fazer a convocação: santificai uma guerra, ou fazei uma guerra santa. Irmãos, Deus está nos convocando para uma guerra santa, uma guerra entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a vontade da carne, entre a luz e as trevas, entre a verdade de Deus e a mentira do inimigo. É muito sério, irmãos. Nós não estamos num tempo de ficarmos avaliando, analisando, sabe aquela expressão, brisando. E ele continua dizendo: suscitai os valentes. Há uma convocação para que se levantem os valentes, para que se apresentem os homens e mulheres corajosos para a guerra. Não é tempo de paz, não é tempo de sombra e água fresca, de calmaria, mas de se levantar e lutar uma guerra santa. É por isso que os valentes estão sendo convocados para se apresentarem. Então Deus continua a sua convocação e Ele nos mostra o que devemos fazer. No versículo 10, Ele diz assim: forjai espadas das vossas relhas, ou das vossas enxadas. Forjai espadas das vossos arados, ou das vossas enxadas, e lanças das vossas foices, ou podadeiras. Então Ele diz: diga o fraco, eu sou forte. Na nova versão transformadora diz assim: forjem seus arados para fazer espadas, e transformem suas podadeiras em lanças. Treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Irmãos, entenda, forjar espadas dos vossos arados, ou das vossas enxadas, e lanças das vossas foices, está falando que agora nós devemos estar focados não em nossas próprias conquistas e avanços. Escuta, entendam algo. Até agora, muitos, para não dizer todos, estávamos focados apenas nas nossas conquistas, nos nossos avanços. Mirávamos apenas nas nossas colheitas, em nossas conquistas e prosperidade. Sim ou não, irmãos? Nosso foco estava em nós, em como ter, em como possuir, em como alcançar mais coisas ou coisas maiores. Enxadas e foices são instrumentos utilizados na plantação e na colheita. Agora Deus está nos ordenando: forjai espadas e lanças. Ou seja, é preciso mudar a nossa maneira de pensar. É preciso transformar os nossos pensamentos, parar de pensarmos em ter mais coisas e começarmos a pensar no reino de Deus e nas pessoas que estão lá fora. Não é tempo de pensar em ter mais coisas ou ter mais dinheiro, mas transformarmos nossos pensamentos com o fogo e o martelo da palavra de Deus, como está lá em Jeremias 23, 29. E assim obtermos os pensamentos de Deus. Obtermos os pensamentos de Deus com relação ao seu reino e as pessoas perdidas. Irmãos, o quanto Deus nos abençoou, o quanto Deus tem nos abençoado.
Sim ou não? Pare e pense um pouquinho. O quanto Deus tem acrescentado, tem prosperado. Olha, nós passamos por um tempo de crise, de pandemia. Ok, é verdade. Mas quando foi que você passou necessidade nesse ano de 2020? O que nós mais vimos aqui nos testemunhos foi como Deus deu saída, deu escape, deu livramento e, acima de tudo, nos prosperou, nos fez crescer e alcançar a provisão dele nesse ano de 2020. Mas o foco de Deus nesse ano está dizendo: ei, mude a sua forma de pensar. Pare de pensar apenas em si. Para de pensar apenas naquilo que você precisa, naquilo que você quer, naquilo que você anseia. E comece a pensar no reino. Isso é forjar. Isso é forjar. É mudar a forma de pensar. É preciso de esforço. É preciso de martelo. É preciso de fogo. É preciso da palavra para mudar a nossa forma de pensar. Sabe, irmãos, no tempo do profeta Ageu, o povo havia voltado do cativeiro persa ou babilônico e estavam mais focados em reconstruir as suas casas, as suas plantações e as conquistas pessoais, em vez de reconstruir o templo do Senhor. Eles foram levados cativos, estavam vivendo lá na Pérsia ou na Babilônia. Mas quando eles voltam, recebem o favor de Deus para voltar para suas terras, para voltar para a sua cidade. O foco deles fica apenas nas suas casas. O foco dele fica apenas nas suas conquistas, nas suas plantações, nas suas colheitas. Então Deus levanta o profeta Ageu para trazer uma palavra. Em Ageu capítulo 1, versículo 3, diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas ou apaineladas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Olha só, irmãos, eles estavam tão focados nas necessidades pessoais, eles haviam reconstruído suas casas, já podia não apenas morar, mas eles estavam trazendo a casas apaineladas ou estucadas, eles estavam fazendo coisas de luxo. Eles estavam tão focados na reconstrução, na prosperidade, na vida pessoal deles, que eles ignoraram o templo e deixaram o templo e as coisas do Senhor para depois. Então o profeta Ageu se levanta e traz essa palavra. Sabe, querido, chegou o tempo de focarmos no reino de Deus e fazermos a vontade dEle. Mudarmos os nossos pensamentos e alinharmos a nossa forma de pensar com os pensamentos de Deus para o mundo e as pessoas que estão afastadas dEle. Irmãos, quantas pessoas você sabe que deveriam estar aqui, que poderiam estar aqui e que não estão mais? Quantas pessoas você gostaria que estivessem aqui e ainda não estão? Eu quero dizer para você: não faltará suprimento e recursos para aqueles que se alinharem ao propósito de Deus nesse ano de 2021. Pelo contrário, vão colher de forma sobrenatural e abundante. Porque é isso que está escrito, aconteceu lá. Depois você lê o profeta Ageu, você vai ver que eles colhiam e juntavam em montões. Mas porque eles não davam atenção à casa do Senhor, quando eles iam ver, era como se fosse um sopro. Aquilo tinha acabado. Eles trabalhavam, se esforçavam, não tinham resultado. Mas quando eles decidiram buscar o reino, quando eles decidiram subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa do Senhor, quando eles decidiram aplicar o coração às suas obras, quando eles decidiram alinhar o seu coração ao propósito de Deus, a abundância de Deus chegou sobre a vida deles. Agora preste atenção: se não dermos ouvidos e não mudarmos o nosso posicionamento, será um tempo difícil e com resultados pífios. 2021. É por isso que Ele está convocando os valentes, aqueles que vão ter coragem para crer na palavra do Senhor e se mover.
Sabe, irmãos, é preciso ser valente para viver a palavra. É fácil, as pessoas dizem assim, é fácil ter fé, quando na realidade as contas estão pagas, o dinheiro do saldo do banco está no azul. É fácil ter fé sim. Mas a fé é a manifestação, é a prova daquilo que não se vê. Ou seja, você não está vendo o dinheiro, você não está vendo as coisas, mas você crê que Deus está fazendo. E quando você se move nessa direção, segundo a palavra do Senhor, você vai viver os milagres nesse tempo de 2021. É isso. Nós precisamos nos mover em fé, precisamos crer na palavra profética, precisamos crer que aquilo que Deus está trazendo para mim, para você, para as nossas vidas, é porque Ele quer nos levar a um patamar, a um nível mais alto. Chegou a hora de todos se apresentarem como guerreiros, jovens, velhos, solteiros, casados, experientes e inexperientes, fortes e fracos, capacitados e adestrados e incapacitados e adestrados, todos. Por quê? Porque Deus quer nos levar para um lugar de amplitude. Deus quer nos levar a um lugar onde nós cresceremos, onde nós avançaremos e viveremos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Por isso a chamada, faça aparecer os valentes. Diga para o seu irmão, faça aparecer os valentes. Nós precisamos cavar os poços que foram entulhados, até chegarmos em Reobote. Quantos foram entulhados nesse ano de 2020? Quantas manifestações de Deus foram retraídas, foram abafadas? Quantas pessoas deixaram que haviam se comprometido a funcionar, a servir, a se doar, a fazer? E em 2021 retrocederam, negaram, abriram mão, deixaram. Fomos entulhados. Precisamos cavar os poços até chegarmos em Reobote, que é o lugar da amplitude, descrito lá em Gênesis 26. Precisamos tirar todo o lixo que foi jogado pelo inimigo e que de certo modo impediu o fluir do Espírito de Deus em nossas vidas e em nossos ministérios. Nós estamos em uma guerra santa. Nós estamos em uma guerra santa, uma guerra entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a vontade da carne, entre a verdade de Deus e a mentira do inimigo. É por isso que ele diz no final do verso 10 de Joel 3, diga ao fraco, eu sou forte. Diga comigo, eu sou forte. Diga mais uma vez, eu sou forte. Diga agora para você crer, eu sou forte. Sabe, irmãos, não é o seu espelho que vai dizer quem você é e o que você pode fazer, mas é a palavra e a verdade de Deus acerca de você. Então para de olhar no espelho e não achar as características que Deus tem falado que você é. Para de se olhar e se avaliar e dizer, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a verdade de Deus para mim e para você. Então eu preciso assimilar, e não só assimilar, mas falar. Veja, diga ao fraco, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Aquilo que você diz vai gerar o mundo que você vai viver, e o seu ventre vai se fartar da verdade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Essa é a verdade de Deus. Agora não para aí, olha que diz o verso 11 do capítulo 3 de Joel. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, congregai-vos ali. E ele diz, Senhor, olha o clamor dele, Senhor, faze descer os teus fortes ou os teus valentes. Ei, os céus estão clamando por você. Diga para a pessoa do seu lado, os céus estão clamando por você. Que se apresentem os valentes. Que se apresentem os valentes.
Foi exatamente isso que aconteceu com Judá, no tempo do cativeiro babilônico ou persa, onde o rei Assuero, ou também conhecido como Xerxes I, dominava sobre grande parte do mundo. A Bíblia diz que o rei Assuero, no auge do seu reino, ele fez uma festa de 7 dias e chamou todos os governantes que ele tinha domínio. A Bíblia fala que ele dominava, irmãos, da Índia até o Império, para mais, era quase metade do mundo o governo dele. E nessa festa, no último dia dessa festa, para celebrar sua conquista, o seu poder, a sua força, a sua glória, ele convoca a rainha Vasti, presta atenção, para adentrar a festa com trajes reais e a coroa real na cabeça, para que ela desfilasse e apresentasse-se como a rainha, como a eleita, como a escolhida do rei. Veja, a Bíblia diz que Vasti era muito linda. Vasti era uma mulher admirável. Mas o que acontece? Vasti se recusa a adentrar na presença do rei. Ela se recusa a entrar na festa. E sabe o que acontece por causa disso? Ela foi destituída da condição de rainha. Ela perdeu a coroa. Com essa situação, os conselheiros do rei, juntamente com o rei, fazem uma convocação, para que então se apresentem a ele, ao rei, mulheres que pudessem se tornar a nova rainha. Assim, muitas mulheres bonitas, jovens, virgens, foram trazidas, foram selecionadas e trazidas para um dos palácios, onde elas ficaram ali numa preparação de beleza que durou 1 ano. Você imagina isso? 1 ano você está sendo preparada, com todas as especiarias, com os banhos, com todo aquilo que poderia trazer beleza a seu corpo, a sua vida. Elas foram separadas, para que depois desse tempo elas pudessem ser apresentadas ao rei, e assim ele pudesse escolher uma delas para se tornar a rainha. Foram passando os tempos. Esther, também chamada Hadassah, prima de Mardoqueu ou de Mordecai, depende da tradução, que era um dos transportados de Jerusalém, esses que foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Ele também era um dos oficiais do rei. Ela, Esther, foi selecionada pelos servos do rei para ser preparada no palácio. Só que ela não disse nada de onde ela era, de onde ela vinha, da sua origem judia. Passado o tempo do preparo, então, chamou-se Esther para que fosse apresentada diante do rei. E o rei, quando viu Esther, ficou babando. Abra sua Bíblia aí no livro de Esther. Abra aí, porque nós vamos ler vários versículos aí. Esther, capítulo 2. Foi amor à primeira vista, como diz o ditado. Esther, capítulo 2, verso 17, olha o que diz. Ora, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação, ou graça e benevolência, mais do que todas as outras virgens, de modo que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Olha só, quando o rei viu Esther, falou: é essa a próxima rainha. Ele apaixonou-se por ela.
ela alcançou o favor, a aprovação do rei. Então Esther foi estabelecida rainha, presta atenção, e passou a viver a plenitude, desfrutar de tudo o que havia no reino. Presta atenção, irmãos. Muitas vezes a mulher na Bíblia representa a igreja. Da mesma forma somos nós, a igreja. Presta atenção. Nós estamos vivendo uma vida como prisioneiros e refugiados neste mundo. Então o Senhor nos escolheu, nos purificou, nos deu um banho de perfume e especiarias e nos fez reis e sacerdotes nesta terra. Você pode aplaudir o Senhor por isso, por favor? Porque você não é qualquer coisa. Amém? Você foi escolhido, irmãos. Deus se apaixonou por você. Você para de pensar nisso? Com tanta gente nesse mundo, Deus olhou para você e desejou você, te amou. Muitas vezes nós achamos que somos nós que escolhemos a Deus, não é? Nós que dissemos sim para Ele, mas na realidade o plano já era dele. Ele só deu a você e a mim a oportunidade de nos conhecermos e podermos então também nos apaixonarmos por Ele. Mas desde a eternidade Ele já era apaixonado por você. Você tem noção do que é isso? Olha só. Por isso nós desfrutamos e comemos do melhor da terra, conforme as suas promessas. Estamos lá, vivendo no palácio como Esther, estamos desfrutando das promessas, estamos protegidos, estamos com a presença dEle, estamos sendo supridos por Ele, nada nos falta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege. Estamos no palácio, estamos no reino. Mas a Bíblia diz que chegou um dia na Pérsia, que o rei Assuero, induzido por um dos seus líderes, mas é o principal príncipe dele, chamado Ramã, assinou um decreto, presta atenção, onde todos os judeus seriam exterminados e roubados os seus bens num único dia. Ramã ainda havia prometido ao rei que pagaria a ele a quantia de 10.000 talentos de prata. Sabe quanto isso dá? 350 toneladas de prata. Pela morte dos judeus. Ou seja, tudo isso se daria não apenas ali onde Mardoqueu vivia, onde havia o palácio, que era em Suzã, na fortaleza de Suzã, porque existiam outros judeus que também viviam ali, mas em todas as províncias que o rei Assuero dominava. Isso foi algo que trouxe grande tristeza e agonia a Mardoqueu. Olha só o que diz o verso 4, capítulo 4, o verso 1, diz assim: quando soube de tudo o que se havia passado, Mordecai ou Mardoqueu rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Agora observe, que não foi só Mardoqueu que teve essa atitude de indignação, essa atitude de não aceitar, de indignação, de rompimento, de dor, de clamor. No verso 3 diz assim: em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. Eles estavam se humilhando. O mal havia se levantado para destruir os judeus e exterminar as promessas de Deus.
Amados, escute o que eu vou dizer. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo, onde os governistas ou os governantes deste mundo, induzidos pelo inimigo, têm buscado o extermínio da igreja e as promessas de Deus para ela. O Brasil está começando essa perseguição, está começando esse levante, é bem discreto. Alguns não estão percebendo. É por isso que nós estamos orando, irmãos. É por isso que todas as semanas, terça-feira, estamos jejuando aqui. É por isso que estamos profetizando sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação. Ah, irmãos, nós estamos numa guerra santa. Sai da sombra e da água fresca, achando que a vida está ganha. Ei, que se levantem os valentes. Que se levantem os homens e mulheres para a guerra. Irmãos, quando a rainha Esther soube que Mardoqueu estava vestido de saco e cinza, com a cinza sobre a sua cabeça na porta do rei, a Bíblia fala que ela mandou roupas para ele, para que ele se vestisse e saísse daquela situação de humilhação e de vergonha. Mas sabe o que ele fez? Não aceitou. Então ela manda um dos seus servos, um dos seus eunucos, perguntar qual é o motivo daquela atitude que Mardoqueu estava tomando. Olha aí o que diz o verso 7 que ele responde. Esther 4:7. Mordecai lhe faz saber tudo o que lhe tinha sucedido, inclusive a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe suplicasse pelo povo dela. Escute, Mardoqueu explica para a rainha Esther que o decreto do rei era de exterminar todos os judeus, roubar os seus bens. Mas ele não apenas a informa o que estava acontecendo, ele vai além, ele dá instrução para que ela vá até o rei, para clamar e interceder pelo seu povo. Sabe, irmãos, tem muita gente vivendo no palácio, não sabendo o que está acontecendo lá fora. Tem muita gente vivendo no seu mundo de provisão, de sustento, de alegria, de conquistas que Deus já lhe deu, e que não está prestando atenção no que está acontecendo lá fora. Agora, veja a resposta de Esther, no versículo 11. Diz assim: todos os servos do rei, a rainha Esther mandando a resposta para Mordecai, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que ele viva. Mas eu, nesses 30 dias, não fui chamada para ir ao rei. Olha só, a rainha Esther disse: todos sabem que se alguém adentrar na presença do rei sem ser chamado, o seu destino é a morte. E eu não fui chamada por ele. Presta atenção. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu não posso fazer nada, pois a lei, as normas e as regras de conduta me impedem de entrar na presença do rei.
Pare um pouquinho e pense. Quantos hoje em dia estão da mesma maneira dando as mesmas desculpas? Quantos estão utilizando as mesmas desculpas para não sair do seu palácio e clamar pela vida de seus familiares e amigos? Quantos estão dizendo que por causa do Covid não podem sair dos seus redutos de segurança e prazer e clamar pela vida dos que estão perdidos e distantes do Senhor? Quantos se acomodaram a viver com suas enxadas e foices para buscar apenas mais comida, mais riqueza e bens para o seu prazer e deleite? Até quando viveremos pensando apenas em nós mesmos? É por isso que Deus levantou um clamor nos céus: apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, diga ao fraco: eu sou forte, ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor. Ó Senhor, faze descer os teus valentes, faz, Senhor, aparecer os teus valentes. Agora veja a resposta do profeta e líder Mardoqueu para a rainha Esther. Versículo 12. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta essa resposta: não imagines que por estares no palácio, não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Pois, se de todo te calares, agora, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Mardoqueu explica para Esther, explica para mim, explica para você: não imagines que porque você está vivendo no palácio, só você escapará entre todos os judeus. Não pense você, por estar hoje bem guardado, provido com tudo que o reino de Deus tem dado, tem provido, que você não sofrerá e escapará das mãos do inimigo. Sabe aquela sensação, irmãos? Não, eu tenho um bom emprego, eu tenho estabilidade, eu tenho uma boa casa, eu tenho os recursos para saudar, para me suprir, eu tenho uma condição favorável, eu tenho uma boa família. Por que eu vou me envolver com isso, com essa guerra? Por que eu vou me importar com as pessoas lá fora? Quantos estão vivendo assim, irmãos? Não pense, não imagine que você escapará. Você não está isento ao que está acontecendo no mundo, irmãos. Depois ele acrescenta: se de todo te calares, se de todo te calares agora, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Se você se calar e não nos envolvermos no propósito de Deus para a igreja agora, certamente Deus levantará outros para o fazerem. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, entenda, meu amigo. A chamada de Deus para as nossas vidas não está apoiada em nossa capacidade ou vontade, mas no propósito dele para cada um de nós. Mas se recusarmos obedecer e viver a vontade dele, então ele levantará outros. Ele levantará outros para fazerem. Mas você
e sua descendência perderá o galardão, a recompensa eterna. Provérbios 21, 19 e 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá ou que prevalecerá. Tem gente fazendo os seus planos, tem gente fazendo os seus projetos. Não, porque vai ser assim, eu vou fazer assado, vai acontecer. E se esquece do propósito do Senhor para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode fazer planos, mas o que vai prevalecer na sua vida é o propósito do Senhor. Você precisa crer nisso, você precisa se apropriar disso. Sabe por quê? Porque no dia que você quiser desistir do propósito do Senhor, a palavra dele vai te sustentar. A palavra dele vai erguer você, vai te dar força e vai fazer você avançar para cumprir o propósito para o qual ele te constituiu e chamou. Não faça planos de desistência. Não faça planos de abrir mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Não faça planos de mudanças. Ei! Este não é tempo de mudanças. Abandonar o posto, abandonar a casa, abandonar o ministério, abandonar o propósito, abandonar o lugar que Deus te colocou. Agora é hora de firmar os pés, de se levantar como valente e ir para a guerra, para defender os seus, a sua casa, os seus amigos e familiares, e assim cumprirmos o propósito dele para as nossas vidas. Mardoqueu não para aí, Mardoqueu ainda lembra a rainha Esther, olha só. Eu poderia dizer, lembra a igreja. E quem sabe, se não foi para este tal tempo, como este que chegaste ao reino. Quem sabe, não foi para este tempo que Deus te chamou. Quem sabe, será que não foi para este tempo, para esta convocação que Deus tem abençoado? Que Deus tem te dado tantas oportunidades e que tem capacitado você nessa terra? Será que não é para isto que Deus te salvou, te curou, te libertou, te livrou, te guardou de todo esse tempo? Será que não é para você e eu nos levantarmos agora e nos posicionarmos como valentes, em resposta ao clamor que vem dos céus? Será que não é para este tempo mudarmos os nossos pensamentos e alinharmos a nossa mente ao propósito de Deus para a igreja de Jesus nessa terra? Será que não chegou a hora de se despertar e levantar os homens e mulheres valentes e corajosos para cavar os poços entulhados e fazer a diferença nesta terra? Olha a resposta da rainha Esther, verso 15. Então mandou Esther que tornasse a dizer a Mordecai: vai, reúne todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de noite, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Esther, então rasga as suas justificativas e se levanta para responder ao seu propósito. Ela pede que intercedam por ela, com jejuns e orações, para que ela possa ir ao encontro do rei. E acima de tudo, preste atenção, irmãos, ela decide colocar a sua própria vida em risco para salvar os seus. Pois ela diz: se eu perecer, eu pereci. Sabe, irmãos, quando nós renunciamos a nossa vida, o nosso viver em prol das outras pessoas, em cumprimento ao propósito divino, Deus se levanta em nosso favor. Deus se levanta para nos proteger, Deus se levanta para nos prover de tudo aquilo que precisamos. Esther, presta atenção, enfrentou a contrariedade da lei.
a contrariedade das normas, a contrariedade dos costumes, para entrar na presença do rei e clamar por salvação de seus familiares e compatriotas. E você? Enfrentará as circunstâncias contrárias, enfrentará as normas sanitárias e de saúde, enfrentará as regras sociais para salvar os seus familiares e amigos. Porque Esther entrou na presença do rei, sem pensar em si mesmo, mas no seu povo. Deus lhe deu vitória. E a Bíblia diz que nenhum judeu, escute, nenhum judeu foi morto segundo aquele decreto. Mas todos se defenderam e mataram os seus inimigos. Escute, hoje Deus está clamando dos céus. Aonde estão os valentes e corajosos que se levantarão pensando nos seus familiares, pensando nos seus amigos que ainda não estão vivendo no reino de Deus? Aonde estão os guerreiros que não temerão por suas vidas, mas responderão ao chamado de Deus? Aonde estão os homens e mulheres que sairão de seus palácios e enfrentarão as adversidades para salvar os seus? Aonde estão aqueles que cavarão os poços e entrarão em Reobote, o lugar da amplitude, o lugar da amplidão, onde cresceremos e manifestaremos o reino de Deus? Aonde estão aqueles que se levantarão para cumprir o propósito de Deus para as suas vidas e dirão: se perecer, pereci? Aonde estão esses valentes? Se você é um destes, então eu quero convidar você a se levantar profeticamente e se colocar em pé na presença do Rei da Glória. E você vai poder se apresentar a Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não quero viver do mesmo jeito, eu não quero ver as coisas acontecer, eu quero ser um instrumento de transformação. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade. Diga para Ele: usa-me na minha casa, usa na minha família, usa-me na minha parentela. Diga para Ele: usa-me no meu trabalho, usa-me na escola, usa-me na faculdade, usa-me, Senhor. Feche os seus olhos, efetivamente se apresente diante do Senhor e diga para Ele. A sua resposta não é para mim, a sua resposta é para Ele, porque é Ele que está convocando. A convocação vem dos céus, não vem apenas do altar. Se apresente diante dEle, fale com Ele, abra a sua boca, faça a sua oração. Deus está bradando hoje dos céus: apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra.